Queridas companheiras, do PSB, queridos companheiros do PSB, queridos companheiros da direção nacional do PSB e queridas companheiras da direção do PSB, minha querida companheira Janja, meu caro companheiro João Campos, prefeito de Recife, e nossa querida deputada federal Tabata Amaral, meu querido companheiro e sempre presidente do PSB, companheiro Carlos Siqueira, quem eu acompanho desde o tempo de Miguel Arraes, meu querido companheiro Geraldo Alckmin. E falando do Alckmin, eu queria dizer para vocês que a presença do Alckmin aqui, a presença do Alckmin na vice-presidência da República e a presença do Alckmin no Ministério é uma lição para a democracia desse país. Eu falo do Alckmin porque muitas vezes nós fazemos avaliações políticas das pessoas por algum gesto das pessoas no passado e a gente só vê os defeitos, a gente não vê as virtudes. Eu queria dizer para vocês, o Alckmin foi meu adversário durante muito tempo em São Paulo, sempre ganhou da gente. O Alckmin foi meu adversário em 2006, aí eu ganhei dele. E era praticamente impossível, impensável, por qualquer cientista político de qualquer universidade, imaginar que eu e o Alckmin íamos estar juntos, sabe, na presidência da República desse país. E muito mais impensável era as pessoas acharem que o Alckmin iria para o PSB. Pois bem, a construção que a democracia permite é que isso aconteceu. E eu queria dizer para vocês que o Alckmin foi uma surpresa tão grande que na convenção do PT, que era para aprovar a entrada dele na vice-presidência, todo mundo esperava que fosse ter uma reação dos setores mais à esquerda do PT, dos setores mais à esquerda, e pelo contrário, o Alckmin, depois que fez o discurso dele, foi aplaudido de pé por todo o conjunto do PT para ser o vice-presidente da República. E eu posso dizer para vocês, João, que é com muito orgulho que eu olho para a tua cara e digo o seguinte: o Brasil nunca foi tão respeitado no mundo como o Brasil está sendo respeitado agora. Quero cumprimentar o nosso companheiro Beto Albuquerque, vice-presidente nacional do PSB. O Beto é uma razão da força da democracia. Nós já estivemos juntos muitas vezes, já brigamos muitas vezes. Quando nós estivemos separados, nós dois perdemos. Quando a gente esteve junto, nós dois ganhamos. Essa é a razão importante da democracia. Quero cumprimentar os ministros Márcio França, ministro do empreendedorismo, da microempresa e de empresas de pequeno porte. O companheiro Márcio tem o ministério mais popular desse país. Ele só basta trabalhar corretamente a relação com essa gente, porque é o pessoal que gera mais emprego no país, é exatamente a micro e pequena empresa brasileira. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Márcio Macedo, ministro do PT. Quero cumprimentar o senador Cid Gomes, líder do PSB no Senado Federal. Quero cumprimentar os governadores Renato Casagrande, grande parceiro de muito tempo, de muitas datas, e o companheiro João Azevedo, com quem acabei de fazer uma viagem à Cachoeira do Índios, na Paraíba, para anunciar a ordem de serviço de uma obra de 451 mil milhões de reais para que a gente possa ir terminando, até o final do meu mandato, se Deus quiser, a tal da transposição do Rio São Francisco. E aí, eu também fui a Salgueiro com o prefeito, estava junto o prefeito de Pernambuco, a governadora de Pernambuco, o João Campos, estava junto o governador do Ceará e a governadora Fátima do Rio Grande do Norte, e fui encontrar com o João em Cachoeira dos Índios. Eu queria que vocês, sobretudo quem é do sul do país, quando quiser tirar uma férias para fazer turismo, tire uma férias de trabalho e conheçam o que é a transposição do Rio São Francisco. Os deputados nossos e o povo que faz política tem obrigação de conhecer. Eu ouso dizer
que é a maior obra hídrica já feita em qualquer país. A gente, se não for o primeiro, a gente é o segundo. Porque não é um canal de 640 quilômetros. É um canal com vários outros canais, e são outros canais com vários outros canais, ou seja, aquela profecia de que o sertão ia virar mar e o mar ia virar sertão está acontecendo, sabe, no semiárido nordestino. É água para quase 13 milhões de pessoas que durante séculos foram abandonadas, durante séculos exportaram ajudante de pedreiro para São Paulo, para Rio, para Minas Gerais, exportaram gente que muitas vezes tem nenhuma profissão e morar nas condições mais desumanas possíveis, e nós então resolvemos fazer o seguinte: essa gente tem que ficar na sua terra. Já que a gente não pode mudar a natureza, que é a obra de Deus, a gente tem conhecimento de engenharia civil para que a gente faça com que a água do Rio São Francisco, que vai cair no mar, antes de cair no mar e virar água salgada, dê um pouquinho para matar a sede do povo nordestino, que merece crescer e produzir. Eu tenho dito aos governadores e aos prefeitos de que a primeira parte está pronta. Agora, quando a água chegar lá, é preciso que a gente faça com que essa água chegue na torneira da pessoa. É preciso que as pessoas aprendam a tomar banho de chuveiro, porque tem gente que nunca tomou banho de chuveiro. Tem gente que nunca soube o que é uma água saindo da torneira dentro da sua cozinha. Então é importante que a gente faça. A transposição, ela tem como finalidade fazer com que a gente mude a cara do Nordeste. Durante muitas vezes eu pensei que, quem sabe, fosse possível fazer um cassino no semiárido para levar riqueza para o semiárido. E depois eu descobri que o melhor cassino que eu poderia fazer era levar água para ajudar aquela gente, sabe, a produzir como se produz no Vale do São Francisco, que é o maior lugar de produção de fruta desse país. Então eu gostaria que vocês viajassem. Ao invés de ir para Miami, ao invés de eu vou conhecer não sei o que na Europa, faça uma viagemzinha para o semiárido. Ligue para o prefeito, para o governador e vai ver uma obra. A gente viaja para ver um museu que é muito importante do ponto de vista histórico e cultural, mas faça uma viagemzinha para conhecer o semiárido nordestino, para vocês saberem o que é uma política de integração. Eu, sinceramente, cada vez que vou, eu fico muito orgulhoso de saber. Aliás, até acharam ruim, porque eu lá na Paraíba, lá no Ceará, eu disse o seguinte: faz 179 anos que essa obra foi pensada. 179 anos. Em 1846, Dom Pedro pensou em fazer essa obra. A coisa interessante é que Dom Pedro contratou uma engenharia alemã. Os alemães vieram aqui e foram estudar qual era o melhor ponto para pegar água. 170 anos depois, com a engenharia, com toda a modernidade, nós fomos fazer o projeto aonde era cair a água, e a água foi cair exatamente no mesmo lugar que o alemão tinha feito há 170 anos atrás. E a água hoje está jorrando por todo o estado. Eu não sei quantas cidades, são 800 cidades ou mais cidades, mas é uma coisa extraordinária, numa demonstração de uma frase que eu dizia sempre: a seca é um fenômeno da natureza. A fome, por causa da seca, é irresponsabilidade de quem governou esse país durante tanto tempo e não levou em conta isso. Bem, quero cumprimentar dois ex-governadores, dois grandes amigos, Cristóvão Buarque e Rodrigo Hollenberg. Quero cumprimentar o secretário-geral da Coordenação Socialista Latino-Americana, Paulo Bracarense. E quero dizer para vocês, companheiros e companheiras do PSB, eu tenho um discurso aqui, uma coisinha que eu quero falar. Eu aprendi uma coisa, João, importante. Muitas vezes a gente fala melhor falando pouco, porque a gente não fala bobagem falando muito. E eu aprendi que, como presidente, eu viajo 18 horas de avião para ir numa reunião do G20, onde estão participando os 20 países mais importantes do mundo. E lá, a gente só pode falar de 3 a 5 minutos. Ninguém, nem o presidente americano, nem o presidente chinês, é todo mundo de 4 a 5 minutos. Eu viajo para o G7, é tudo de 4 a 5 minutos. Aqui na América Latina, a gente falava meia hora, não tem limite. Então, é o seguinte, eu aprendi. Agora, eu faço ato de lançamento de programa no governo, o Alckmin sabe, tem ministro que fala 40 minutos. Só no Brasil pode acontecer uma coisa dessa. Então agora eu instituí que ninguém fala mais que 5 minutos.
Eu certamente vou falar mais 5 minutos, porque eu queria, antes de falar da minha relação com o PSB, eu queria pedir permissão aqui à mesa. Eu não peço mais a você, porque você deixou. Você agora é ex-presidente. Eu vou dizer ao presidente o seguinte: o governo fez uma nota sobre a guerra Israel e Gaza. Eu queria pedir permissão para ler essa nota aqui. O governo brasileiro condena nos mais fortes termos o anúncio pelo governo de Israel, realizado ontem, dia 29, da aprovação de 22 novos assentamentos na Cisjordânia, território que é parte integrante do Estado da Palestina. Esta decisão constitui flagrante ilegalidade perante o direito internacional e contraria frontalmente o parecer consultivo da Corte Internacional da Justiça de 19 de julho de 2024, que considerou ilícita e a contínua presença de Israel no território palestino ocupado, e conclui ter esse país a obrigação de cessar imediatamente qualquer nova atividade em assentamento e de evacuar todos os seus moradores daquele território. O Brasil repudia as recorrentes medidas unilaterais tomadas pelo governo de Israel, que, ao impor em situação equivalente à anexação do território palestino ocupado, e compromete a implementação da solução de 2 estados. O governo reafirma ainda seu histórico compromisso com o Estado da Palestina independente e viável, convivendo em paz, harmonia e segurança ao lado de Israel, nas fronteiras de 1967, incluindo a Cisjordânia e a faixa de Gaza, tendo como capital Jerusalém Oriental. Bem, companheiros, o que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo, essa guerra, nem o povo judeu quer ela. A maioria do povo judeu não concorda com essa guerra. O povo de Israel não quer essa guerra. Essa guerra é uma vingança de um governo contra a possibilidade da criação do Estado palestino. Por detrás do massacre em busca do Hamas, o que existe, na verdade, é a ideia de assumir a responsabilidade e ser dono do território de Gaza. Ora, o que nós estamos vendo não é uma guerra entre 2 exércitos preparados num campo de batalha com as mesmas armas. Não. O que nós estamos vendo é um exército altamente profissionalizado matando mulheres e crianças indefesas na faixa de Gaza. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu quero dizer aqui também no PSB: isso não é uma guerra. Isso é um genocídio contra o desrespeito a todas as decisões da ONU, que já pediu o fim dessa guerra. Por isso, companheiros e companheiras, da mesma forma com a greve da Ucrânia, João, eu tive uma conversa com o Putin para dizer para o Putin: olha, acho que está na hora de vocês entrarem num acordo. Já faz 3 anos dessa guerra. Também é importante que vocês sentem na mesa para negociar. Bom, houve a possibilidade de uma negociação. Eu estava na China, voltei, parei em Moscou, peguei o telefone no aeroporto e conversei mais de meia hora com o Putin. O Putin, eu acho que você precisa ir em Istambul na negociação. Mas tem um decreto do Zelensky que eu não disse para ninguém negociar comigo. Eu falei, mas o decreto é quando o Zelensky pensava que ia ganhar guerra 3 anos atrás. Ele sabe que não é fácil ganhar guerra. Então vá lá, esqueça o decreto para negociar. É preciso negociar, porque o Brasil também foi contra a ocupação territorial feita pela Rússia. O Brasil, a gente não quer guerra. O mundo está precisando de paz, de harmonia. O mundo está precisando de livros e não de armas. É dessas coisas que a pessoa tem que compreender. E eu, então, acho que o Brasil tem um papel extremamente importante. Nós produzimos um documento junto com a China, propusemos a criação de um grupo de amigos de 13 países emergentes para ver se a gente consegue contribuir para que essa guerra desapareça e a gente volte a viver em paz. Só para você ter ideia, o mundo gastou o ano passado 2 trilhões e 400 bilhões de dólares de armas. Enquanto isso, 733 milhões de seres humanos vão dormir toda noite sem ter o que comer, não por falta de alimento,
por falta de dinheiro para as pessoas comprarem os alimentos. Se esse dinheiro gasto em arma fosse gasto em comida, nós teríamos um continente com 8 bilhões de seres humanos, todo mundo com a barriga cheia, todo mundo saudável. E eu acho que esse é o papel do Brasil nesse instante, é tentar evitar, sabe, que haja mais guerras. Porque esse momento histórico que a gente vive tem mais conflito, é o momento de mais conflito no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. E quem promove eles? A fragilidade da ONU, que a ONU hoje não decide mais nada, ninguém mais respeita a decisão da ONU. Os membros do Conselho de Segurança tomam posições unilaterais. Os Estados Unidos invadiram o Iraque por conta própria, sem consultar a ONU. A França e a Inglaterra invadiram a Líbia sem consultar ninguém. E Israel fez o que está fazendo sem consultar ninguém. E a Rússia, que é do Conselho de Segurança, também invadiu a Ucrânia sem consultar ninguém. Olha, se os membros do Conselho de Segurança da ONU não se respeitam e não discutem coletivamente, a ONU perdeu credibilidade. E é por isso que nós estamos brigando para mudar, tá, os membros do Conselho de Segurança da ONU, os membros fixos, e nós queremos que participe a África, participe a Alemanha, participe a Índia, participe o Japão, participe o Brasil, possa participar o México, a Argentina, ou seja, o que nós queremos é que o mundo esteja melhor representado na ONU para que a gente possa evitar esses conflitos. Dito isso, vamos ao nosso Congresso. Bem, é importante que vocês saibam que a minha relação com o PSB ela é histórica, porque ela começa com a entrada de pessoas como Antônio Cândido dentro do partido, que foi um dos fundadores do PSB, no começo do PSB, ele que era, possivelmente, um dos maiores intelectuais que esse país já produziu. Eu tenho na pessoa do Dr. Miguel Arraes, a pessoa que eu tive, em 79, o prazer de ser o único retornando do exílio que eu fui receber em Pernambuco. Por causa da relação histórica, por causa de ser Pernambuco, por causa de eu admirar e respeitá-lo. Então a minha relação com Arraes era muito forte, era uma relação de companheiro. Eu digo sempre de que depois do Arraes veio Eduardo Campos. E a minha relação com o Eduardo Campos era muito mais forte, porque quem era governador do PT, sabe, em outros estados, tinha um ciúme muito grande da minha relação com o Eduardo Campos. Pela nossa afinidade como companheiro, pela nossa boa relação, sabe? E eu acho que a gente proporcionou o momento mais inteligente de toda a história da democracia nesse país. Eu vou contar para vocês. Humberto Costa era deputado federal, o companheiro era ministro da Saúde, e o Eduardo era ministro da Ciência e Tecnologia. O Eduardo queria ser candidato a governador, e o Humberto queria ser candidato a governador. Quando você coloca na cabeça que você quer ser candidato a alguma coisa, você se torna, sabe, de uma grandeza incomensurável. Todo mundo, eu vou ganhar, porque eu vou ganhar, porque eu vou ganhar, eu tenho que ser porque eu vou ganhar, eu tenho que ser porque eu vou ganhar. O que nós fizemos em Pernambuco? Eu não poderia ser contra o Eduardo Campos ser candidato a governador pelo PSB. Eu não poderia ser contra Humberto Costa, que era ministro da Saúde, o cara que criou o Brasil Sorridente, o cara que criou o SAMU, que é a farmácia popular, de ser candidato em Pernambuco. Numa reunião, nós três decidimos o seguinte, ó, vamos dar um exemplo da democracia para o mundo inteiro. Saiu os 2 candidatos. E eu vou na campanha dos 2. Nós vamos fazer comício conjunto, PSB e PT. Toda vez que eu for a Pernambuco, a gente vai fazer comício junto. E foi assim. Eu ia no comício em Pernambuco, era bandeira do PSB e bandeira do PT, ninguém vaiava ninguém, e eu terminava dizendo, quando terminar o primeiro turno, quem for para o segundo turno será automático o apoio de quem ficou no segundo lugar. E assim foi feito. Fizemos uma campanha, vários comícios conjuntos, num falava o Eduardo primeiro, no outro falava o Humberto primeiro, e a gente terminou uma campanha, sabe, o Eduardo colocou muita gente do PT no governo, e foi assim que a gente poderia fazer, cara. É assim que a gente pode fazer em muitos lugares. Tornar civilizada a nossa disputa. Não tem nenhum problema fazer isso, a gente pode fazer em muitos estados. O que não dá é para a gente fraquejar, e aí é o papel da direção, meu caro. Aí você vai ver que é mais duro, você vai ver que de vez em quando você tem que tomar decisão. Eu faço uma intervenção ou não faço naquele estado? Porque eu fiz duas intervenções para não deixar o Vladimir Palmeira ser candidato a governador no Rio de Janeiro.
E não era fácil fazer intervenção no Rio de Janeiro. Não era fácil. Sabe? E eu defendia, sabe, senão uma direção não é respeitada. Se a direção ceder a cada cara que ser candidato a vereador, acha que ele tem que ser candidato porque ele quer ser candidato, se levar em conta os interesses do partido. Ele quer ser candidato a prefeito, se levar em conta os interesses do partido. Ele quer ser candidato a presidente sem interesse, se levar em conta os interesses do partido. Você vai ver uma experiência, todo senador, quando chega no meio do mandato, ele quer ser candidato a presidente, a governador. Pode ter certeza que o cara eleito no Senado vai ser o teu principal adversário. Porque quando chegar a 4 anos, você tem que ser candidato, ele não vai perder nada. Ele sendo candidato já faz campanha para o outro mandato. Então, até o Suplicy quis concorrer comigo à presidência da República. Então, gente, é o seguinte, eu estou dizendo isso porque é preciso a gente acreditar que se não tiver partido forte, a democracia fica fragilizada. A gente não pode ceder a desejos individuais. O desejo tem que ser coletivo. E se a gente fortalecer o partido, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Muitas vezes é o partido que tem que dizer, olha, em tal cidade, a pessoa que nós vamos trabalhar é fulano de tal. Por que fulano de tal? Porque ele agrega mais, porque ele traz mais apoio, porque ele pode ganhar. Ah, não, mas eu quero ter candidato. Você quer ser candidato de quem, cara? Seu? Teu? A gente precisa levar isso mais a sério. Porque o que nós estamos percebendo é que a gente faz a disputa toda, mas quando a gente vai ver o resultado final das eleições, os setores mais conservadores elegem sempre o dobro ou o triplo de deputados que a chamada esquerda, os progressistas, elegem. Alguma coisa está errada. Ou na escolha de candidato, ou no nosso discurso, ou nos nossos programas. Alguma coisa está errada que o povo não compreende. Então é preciso que a gente discuta mais, e eu acho que nós já cometemos erro demais. Acho que nós precisamos pensar o seguinte, nós precisamos saber o seguinte, o que nós queremos daqui para frente. O que nós queremos? O PSB está de presidente novo, o PT vai estar de presidente novo a partir de agosto. Nós temos na Câmara dos Deputados mais da metade dos deputados que são pessoas altamente acessíveis, independente do partido que ele pertence. Eles querem negociar, eles querem discutir. Sabe? Então é preciso que a gente tenha gente preparada para fazer isso. Eu falo sempre, João, que você não pode colocar de presidente de um partido alguém que não tem uma dimensão. Às vezes o vereador não recebe o presidente do partido. Porque o vereador se acha uma grande autoridade, o presidente do partido não é nada. Então o que nós temos que fazer é o seguinte, nós precisamos ter em conta a necessidade do fortalecimento do partido. O Siqueira viveu esse tempo todo, o Arraes viveu. Eu lembro até quando tentaram dar um golpe em Arraes em Alagoas. Você se lembra disso? Você lembra que você era muito novo, você era muito pequeno. Né? Então é o seguinte, é preciso. É o seguinte, quem não quiser respeitar o partido, que seja candidato avulso. Seja candidato avulso. Gente, o candidato avulso, para quem pensa assim, é a coisa mais bonita do mundo. Porque o cara não tem que prestar conta a ninguém. Levanta de manhã, toma banho, chega na frente do espelho e fala, espelho, espelho meu. Em quem que eu voto? Como é que eu voto aquela coisa? Não pede licença para ninguém. Aí tem cara que fala, não, mas eu estou pensando no meu compromisso ético, histórico. Eu estou pensando, não sei das contas, não, cara. Se você quer fazer o que você pensa, seja candidato avulso. Se entrar num partido, obedeça às regras do partido, às decisões do partido, que é assim que a gente constrói a democracia. Então a minha relação com o PSB é uma relação carnal. Nós estamos ligados umbilicalmente e também mentalmente. Porque a divergência que nós temos, ela só acontece nisso. É um vereador que não quer aceitar, é um prefeito que não quer aceitar, é um candidato a governador que não quer aceitar, sabe? Então é importante. O companheiro Ricardo Coutinho, que hoje é do PT, ele deixou o PT porque eu fui na Paraíba querer fazer uma aliança. Ele não quis fazer aliança, por isso ele saiu do PT. Então veja, eu não sei se ele estava certo ou errado, mas o dado concreto é que vocês pertencem a um partido que tem história. Pertence a um partido que tem história, que tem símbolos. Sabe? Então, se a gente não respeitar isso, é melhor a gente, sabe, escolher outro caminho. Por isso, João, o presidente tem que ser sensível, muito legal com todo mundo, mas tem que ser duro, senão não exerce a presidência. Tá? E eu sei como é que reage a família Campos. O Eduardo Campos era todo simpatia, sabe? Mas quando a coisa julgava, ele era um cara de dar soco na mesa. Então, e essa aqui é muito parecido com o pai. Então, vocês vão devagar aí, se cuidem. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que nós sempre governamos juntos.
Eu nunca tive problema com o PSB em lugar nenhum, mesmo quando a gente divergia. Depois que as eleições acabavam, a gente encontrava um jeito, a gente encontrava uma solução, a gente estava certo. Muitas vezes o Siqueira me fazia crítica, eu falava, mas fazer crítica é um direito. Se o cara é presidente de um partido e ele não tem o direito de fazer crítica ao governo, porque o governo fez alguma coisa, ele vai ter direito de fazer o quê? Ora, ele é apenas um aliado, ele não é massa de manobra. Sabe? Ele não é massa de manobra, ele é um aliado. E assim, o governo tem que aprender que quando quiser ter uma decisão que seja unânime entre todos os partidos, o correto não é a gente tomar a decisão e depois comunicar. É a gente chamar as pessoas para tomar a decisão junto com a gente, para que a gente possa, quando chegar, as coisas estarem mais ou menos alinhavadas. É assim que eu tenho feito com o Hugo e com o Davi Alcolumbre, é assim que eu tenho feito com os líderes do Congresso. E o Pedro sabe disso. Ou seja, a gente chama, não tem segredo. Você quer que os líderes apoiem o governo, ele tem que saber o que você vai mandar antes, até porque ele pode corrigir antes de mandar. Não adianta a gente mandar achando... Ninguém tem obrigação de aprovar a medida provisória do governo, o projeto de lei do governo, se ele não concordar. O nosso papel enquanto governo é convencer as pessoas da importância daquilo. E convencer significa conversar, dialogar, até a gente encontrar um denominador comum que permita a gente chegar às conclusões. Eu queria, companheiro João, dizer para você que nós estamos hoje numa situação, possivelmente nesses anos meu todo de política, talvez a gente viva um momento mais delicado, não apenas no Brasil, mas em muitos países do mundo. Eu sou da paz, porque eu nasci em outubro de 1945 e a guerra acabou em maio. Eu brinco muito que a minha mãe decidiu me ter, porque a guerra acabou. Ela falou, Lulinha, venha, Lulinha, que agora vai ter paz no mundo. E eu, então, carrego isso na minha cabeça. E o que acontece hoje? A grande bandeira nossa, nós estávamos acostumados, os partidos de esquerda, a fazer pauta de reivindicação. Eu quero 38 horas, eu quero 40 horas, eu quero o dobro de férias, eu quero o dobro de salário, eu quero plano de carreira. Você não sabe o que é, cara. Na prefeitura tem um pouco, mas é duro. Aqui porque você tem uma república, a república do Diário Oficial. O cara levanta de manhã, a primeira coisa que ele faz é pegar o Diário Oficial para saber se alguém foi promovido ou se uma carreira recebeu 1 centavo de aumento. Se recebeu, no outro dia está pedindo igual. Isso é o ano inteiro, cara. Não é uma vez. O sindicato você faz um acordo por ano. Reúne todo mundo que trabalha na fábrica, na categoria, e faz um acordo. No governo, não. O governo é um só patrão. Mas nós temos 800 negociações, cara. Você não tem noção, João. Você vai ter noção. Você é muito novo. Então, eu acho que a nossa luta agora tem duas coisas extremamente importantes, João. Uma é a democracia. É importante que a gente aprenda a valorizar essa coisa chamada democracia, que não é uma coisa burguesa, como alguns de esquerda falam. É importante a gente saber o seguinte, a gente não construir as coisas que a gente promete para o povo. Num Congresso ou num Senado em que você não tem maioria absoluta, e mesmo quando você teve, como o Sarney teve, sabe, de 85 até a Constituição, você não consegue governar se você não estiver disposto a conversar, a construir. Então, e depois você tem que levar em conta quem é que vai entrar depois. Porque você percebe que a direita tem uma facilidade de destruir tudo que a esquerda faz. Tudo. Ou seja, todas as políticas sociais. Vocês viram o que fez o outro presidente aqui, que eu não vou citar o nome dele. Ele acabou com o Ministério do Trabalho, acabou com o Ministério da Cultura, acabou com o Ministério da Igualdade Racial, acabou com o Ministério da Mulher. Para dizer o quê? Para fazer o quê? Um presidente que acaba com o Ministério da Cultura é a primeira demonstração de que a democracia não vale nada para ele, porque ele tem medo dos artistas, ele tem medo da criatividade, ele tem medo de que os artistas possam dizer nos palcos, aquilo que muitas vezes não se diz no palanque. Quanto mais cultura, quanto mais leitura, quanto mais arte, mais o país ficará civilizado, mais o país ficará mais inteligente, mais esperto, e vai possibilitar uma qualidade de uma vida muito melhor. É isso que nós precisamos construir no Brasil. Então nós temos que construir a democracia aqui, nós temos que defender sempre o multilateralismo, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, porque o que está fazendo o presidente dos Estados Unidos? Ele está querendo acabar com o multilateralismo e criar o unilateralismo. Ou seja, ao invés de negociar coletivamente, negocia um por um.
E você sabe, quem aqui eu vou trazer para a fábrica ou para um banco, você sabe que se um trabalhador tentar negociar sozinho com o Banco do Brasil, ele já perdeu. Se ele tentar negociar sozinho com a empresa, ele já perdeu. É importante a negociação coletiva, reforçar o OMC, reforçar a ONU. Então o multilateralismo virou uma coisa muito importante para a gente poder defender no mundo. A gente não pode voltar àquela negociação da Guerra Fria, em que um lado levava o outro a ser inimigo de todo mundo. Nós não queremos mais Guerra Fria. Nós queremos livre comércio e nós queremos, na verdade, nós queremos soberania de cada país. Ninguém se mete nas coisas do Brasil e a gente não se mete nas coisas dos outros. Esse país tem quase 16.800 quilômetros de fronteira seca. Esse país tem 8.500 quilômetros de fronteira marítima. Esse país controla 5.700.000 quilômetros de água nesse país. Esse país tem a melhor floresta tropical do mundo. Esse país tem 12% da água doce do mundo. Esse país tem uma riqueza, sabe, mineral que nós ainda não conhecemos o que tem nesse país. Nós não sabemos todos os minérios que nós temos. Então que ninguém venha meter a mão e dar palpite nisso aqui. Isso aqui é nosso e nós precisamos cuidar disso para garantir ao nosso povo que sobreviva, para garantir sinceramente o futuro. É por isso que nós estamos apostando nessa questão de criar comissões, sempre da sociedade civil, para controlar essas determinadas coisas que a gente vai criar. Porque a gente fica só no governo, dependendo do governo que entra, destrói tudo no outro dia. E destrói e não há reação. Essa é a verdade, destrói e não há reação. Então é importante que a gente leve em conta as nossas bandeiras, tá? Outra coisa importante que eu queria falar para vocês. Eu tenho consciência, João, de que o Brasil teve 2 momentos de política de inclusão social nesse país. Desde a proclamação da República. Nós tivemos o Getúlio Vargas com a criação. E o Getúlio Vargas enquanto ditador. Veja que interessante. No período de ditadura do Getúlio Vargas, de 30 a 45, ele fez 2 coisas muito importantes. O salário mínimo. Porque naquele tempo não tinha salário mínimo, cada um pagava o que queria e o trabalhador nunca teve escolha. E foi criado em 1939 o salário mínimo. E depois a CLT, que foi criada em 1943. Hoje tem gente, João, que é contra a CLT. Você mesmo já me falou. Ô presidente, essa juventude não quer mais CLT. Essa juventude não quer mais ter uma carteira assinada e levantar às 5 da manhã, pegar 2 horas de ônibus lotado, ir para o trabalho, trabalhar das 7h30, das 8 até as 6 da tarde, sair, pegar mais 2 ônibus lotados para ir para casa, chegar em casa às 9 horas da noite e tendo um chefe o dia inteiro no ouvido dele azucrinando. Você sabe o que é chefe dentro de fábrica, quem trabalha em fábrica sabe o que é. Então, a molecada quer mais liberdade. Eles querem mais tempo para ficar em casa, querem mais tempo para ler, mais tempo para fazer internet, mais tempo para qualquer coisa. Então é preciso que a gente discuta a novidade. Mas, naquele tempo, o povo trabalhava na semi-escravidão. Não tinha jornada de trabalho para crianças de 12 anos de idade. As pessoas que eram proibidas de trabalhar, não eram proibidas naquela época, entravam às 6 da manhã até 6, 7 da noite. Não tinha jornada de trabalho. Mulher era tratada como se fosse objeto. Ou seja, é importante lembrar, sabe, que nesse período a gente conseguiu criar essas 2 coisas que foi muito importante. E depois a volta do Getúlio em 50 com a criação de quase todas as empresas públicas que nós temos. Eu falo isso porque eu sou de São Paulo. E a elite empresarial de São Paulo não colocou sequer uma rua, não, uma viela com o nome do São Paulo, do Getúlio Vargas. Ou seja, tal desprezo que a elite empresarial de São Paulo tem da figura do Getúlio Vargas. Ou depois do Getúlio aconteceu um monte de coisa, mas não houve mais política de inclusão social, houve programinha aqui e ali. Qual é o momento que houve outra vez de inclusão social? No nosso governo. Eu digo para vocês que nesse governo, João, eu não sei se vocês têm recebido o material que a gente tem feito. Ou seja, possivelmente a gente tenha feito, até agora, 3 vezes mais em tudo que se possa imaginar do que fez o governo passado. 3 vezes mais. E eu digo sempre o seguinte, eu duvido o seguinte, qualquer professor, qualquer historiador, qualquer analista político, qualquer jornalista está desafiado a responder se houve em algum momento na história desse país em que os governadores de estado receberam mais ajuda do governo federal do que no meu mandato e no mandato da companheira de Mofef. Pode pesquisar.
Pode pesquisar todos os presidentes, Fernando Henrique Cardoso, Collor, Bolsonaro, Sarney, sabe? E todos que vieram antes, sabe? Jânio Quadro. Pode perguntar. Temer, pode perguntar. Pode pesquisar. Não há nenhum momento da história que houve tanto investimento no Estado. E o João está aqui e o Casagrande sabe. Quando nós fomos fazer o PAC, eu não fiz o PAC antes de, no mês de janeiro, fazer uma reunião com os 27 governadores de Estado para decidir quais são as obras que vocês acham mais importantes dos seus estados. Para que a gente não tomasse a decisão a partir de Brasília, sem conhecer a realidade local. Assim foi feito o PAC Seleções. Quem decidiu, na verdade, foram os prefeitos. Nós fizemos várias reuniões para que os prefeitos, sabe, apresentassem os projetos da sua necessidade. E aconteceu uma coisa que meu partido não gosta às vezes, é que muitos prefeitos, adversários meus, bolsonaristas, ganharam coisa no PAC, sabe, seleção que o PT não ganhou, e nem que você ganhou. Lá o prefeito de uma cidade lá perto de Pernambuco, que era um bolsonarista desgramado lá, ou seja, ele recebeu do governo acho que 160 milhões para cuidar de obras hídricas. Sabe, o PT, porra, mas você está dando dinheiro para o cara do outro partido. Eu não estou dando dinheiro, gente. Ele apresentou o projeto. A gente analisa o projeto é viável. A gente não está dando dinheiro para o prefeito, a gente está dando dinheiro para cuidar do povo. É apenas isso, é um outro jeito de governar esse país. Então, gente, o que é importante é que o povo seja o grande fiscalizador de tudo isso. Na questão da cultura, você sabe que nós tivemos a maior quantidade de dinheiro na história da cultura desse país. Com a lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo, nós fizemos distribuição para todos os municípios desse país. Todos os municípios e para todos os governadores. E eu propus a Margarete Menezes que ela criasse comitê de cultura nas capitais, comitê de cultura no município, porque se a gente permitir que os artistas fiscalizem, se o dinheiro está sendo colocado na cultura, a gente está garantindo que as coisas vão acontecer. É por isso que eu estou feliz, porque ontem, tanto o Kleber de Pernambuco como diretor de cinema, quanto o nosso companheiro Wagner Moura, eu falei com os dois pela vitória no Festival de Cannes. Ou seja, primeiro um Oscar, depois 2 diretores e artistas nossos, filme nosso. Ganhar os melhores diretores, melhor filme, significa que o Brasil já está representando o sul global no primeiro mundo. Ele também não gosta que eu fale sul global, porque ele gosta que eu fale terceiro mundo, porque terceiro mundo é aquela impressão de coisa pobre, miserável. Não! Nós somos do sul global. Nós temos metade dos habitantes do planeta. Nós temos metade dos habitantes do planeta. Nós temos quase 50% do comércio no mundo. Sabe? E não é pouca coisa o nosso sul global, não. Nós temos, sabe, só Rússia e Índia são 2 bilhões e 800 milhões de habitantes. Se coloca o Brasil, vai para 3 bilhões. Se coloca a Indonésia, África do Sul, o Egito, sabe, a gente vai para quase 4 bilhões de habitantes. Metade da humanidade está no sul global. E mais gente que quer entrar e que a gente não está deixando, porque tem que fazer uma seleçãozinha. Então, o problema é o seguinte. Vocês acompanham as coisas que acontecem nesse país. Vocês sabem do meu orgulho muito grande. Eu faço questão de dizer, porque às vezes a imprensa não publica uma vez, eu falo outra vez, não publica, eu falo outra vez, não publica, eu falo outra vez, não publica, eu falo outra vez, não publica. Pô, publica, gente. Publica uma coisinha que eu falo. Sabe? Então é o seguinte, é porque é muito difícil para um cara que tem diploma universitário compreender isso. Eu fico me perguntando por quê que é um presidente que não tem diploma universitário, que é o presidente que mais fez universidade na história desse país. Por quê? Por que é um presidente que não é diplomado? É o presidente que pegou esse país com 140 institutos federais e vamos entregá-lo com 782 institutos federais nesse país. A maior quantidade de alunos nas universidades. O Alckmin sabe, e ele contribuiu muito. A USP era uma universidade de brancos. A USP é uma universidade de brancos. Se você for na USP hoje, você vai ver metade é gente oriunda da periferia, de escola pública, e muita gente negra e parda. Essa que é a revolução que a gente está fazendo no país. É dar oportunidade para quem nunca teve oportunidade. E o João sabe, o Alckmin sabe, quem foi prefeito sabe, o nosso Márcio foi governador e prefeito. Na hora de você fazer o orçamento, né, João? É sempre complicado. Porque você tem que decidir entre aqueles que sempre foram dono do orçamento e aqueles que nunca participaram. Então, quando você tenta dar um pouquinho para aqueles que não participaram, os que ganham muito acham ruim.
Ou seja, o que nós estamos fazendo no imposto de renda? Nós estamos tomando a decisão de isentar de imposto de renda todas as pessoas que ganham até 5 mil reais. E até 7.200 reais, as pessoas vão pagar menos. Ora, os ricos, aquele que ganha mais de 1 milhão, vão pagar 10%, eles acham ruim. Acham ruim, gente. Por quê? Porque eles pagam 2 hoje. Então é muito difícil. Quem foi governador sabe como é difícil. É difícil. Então, mas nós temos que fazer escolhas. E todo mundo sabe de que eu governo para todos, mas o meu olhar, a minha cabeça e meu coração estão do lado do povo que mais necessita nesse país. Eu quando vejo gente criticar a demarcação de terras indígenas, não, porque os índios já têm 13% do território nacional. Porra, eles tinham tudo. Eles tinham 100%, João. Era só deles. Não tinha nem fronteira. Eles andavam de um lado para o outro. Nós pegamos 87% e ainda achamos que eles estão com muita terra. Não é possível. Nós temos que ter coragem de fazer esse debate, gente. Porque muitas vezes a extrema-direita faz a gente recuar. Eu vou terminar dizendo uma coisa. Todos vocês que acham que são revolucionários, eu vou fazer um apelo. Antigamente, ser revolucionário dava pegar uma metralhadora, uma garrucha 32, ou uma coisa melhor, e para a luta armada. Vamos fazer uma revolução na rede digital? Vamos fazer uma revolução na rede digital? Porque a rede digital é o seguinte, é preciso que a gente não fique passando coisa que a extrema-direita fala para frente. E nós temos o hábito de passar. Olha, dá uma olhada no que o cara falou, dá uma olhada. Ou seja, o que nós temos é que rebater na hora. Rebater, cada um de vocês pode virar, sabe, um influencer na internet. Cada um de vocês tem que virar influencer na internet. Atacou o PSB, pau de quem atacou o PSB. Não divulgou o programa, sabe divulgar. Eu falo pelo meu partido, a pessoa está mais preocupada. Um vereador que é mais a cara dele inaugurando uma obra do que falar de uma coisa importante. Ontem nós aprovamos o programa e foi lançado o Mais Especialista. O Mais Especialista é uma obsessão minha desde 2009. Ou seja, por quê? Porque as pessoas pobres, tá? O rico tem um problema. Eu, como deputado, eu fui no Ciro a primeira vez. A Câmara pagou. Aí eu vi a diferença do pobre para o cara mais rico. A diferença é o seguinte: o médico quando o médico atende ele numa UPA ou numa UBS, o médico dá uma receita. Aí o coitadinho pega a receita, ele ia na farmácia, esse remédio aqui, quanto custa? Ah, custa 40. Ele não tinha, colocava a receita no bolso, ia para casa, colocava a receita na cabeceira da cama, no criado, que a gente não pode falar que é criado mudo hoje. Como é que é o nome do criado mudo? Cabeceira. Cabeceira. A gente coloca, o criado mudo virou cabeceira. Porque necessariamente o criado não tinha que ser mudo. Cara, elas mudaram tudo. Não tem jeito. Então, o cara colocava a receita lá, morria sem comprar o remédio. Aí nós criamos o Farmácia Popular. Hoje nós temos 41 remédios, dos mais importantes para o coração, para a diabetes, de graça. De graça. Tá? É importante vocês saberem, de graça. 41%, 41 remédios dos mais necessitados do povo, aquele de uso contínuo, é de graça. Então ele já não morre mais por conta do remédio. Tá? Ele não morre mais. Então ele vai no médico, o doutor João é o médico. Chega lá o Lula, paciente lá de Brasília Teimosa. Doutor João, eu estou com uma dor nos pinhaços, eu estou com o coração, sabe, doendo. O João fala, isso aí é um pum, solta o pum que vai sarar seu coração. Mas às vezes não é. Porque o pobre, ele chega pedindo exame para ele. Ele fala, eu quero exame de sangue, eu quero exame de fezes, eu quero não ter das contas e tal. Então o cara vai no João consulta o cara e fala, ô, seu Lula, é o seguinte, o senhor tem que procurar um cardiologista. Aí o seu João volta no balcão da moça da UBS e fala para a moça, o doutor João pediu para mim ir num cardiologista. A moça pega lá os negócios dela no computador. Ih, meu filho, só daqui 10 meses. Aí o cara volta para casa e fica esperando 10 meses. Aí ele vai no cardiologista. Chega lá o cardiologista, coloca aquele negócio nas costas dele, coloca aqui no peito. Hoje não pede mais para falar 33. Mas o cara mede a pressão e fala, ô, seu Lula, é o seguinte, o senhor vai ter que fazer uma ressonância magnética. Aí o cara vai e fala para a moça, ô, querido, o doutor João pediu ressonância magnética. Não, o especialista pediu ressonância magnética. Aí a moça pega lá o computador,
11 meses. 1 ano. Ou seja, que barbaridade é essa? A doença não espera. Se ao médico pedir e a gente tem que esperar 1 ano, a gente pudesse parar, tudo bem, mas não para, a doença vai crescendo. Então, nós lançamos o programa Mais Especialista. O programa chama-se Agora Vai Ter Especialista, em que a gente está fazendo convênio com o hospital privado, toda a rede privada. A gente está fazendo convênio, aumentando a taxa do SUS. A gente está fazendo convênio com Santa Casa. E a gente vai utilizar os horários da noite, que tem menos gente nos hospitais, para que a gente faça as operações, que estão uma fila muito grande. E parece que o nosso povo seja tratado com respeito, gente. Eu, em 1964, quando eu perdi esse dedo aqui, esse meu dedo não precisaria ser cortado inteiro, porque ele amassou só metade. Mas eu era um peão. Chego no hospital 4 horas da manhã, fedendo a óleo, sabe, todo sujo. O médico olhou para minha cara e falou: vamos tirar logo esse dedo dele aqui. Tirou tudo. Eu fiquei manco de um dedo. Vocês pensam que isso aqui não é nada, né? Pois bem, quando eu tinha vergonha, eu nem utilizava a aliança aqui para ninguém saber que eu não tinha dedo. Eu escondia essa mão no bolso. Mas o que eu sofria é quando eu ia lavar o rosto. Eu botava a mão, quando eu chegava aqui estava vazio. Caía no buraco do dedo. Aí eu aprendi, com muita experiência, a colocar os 3 dedos. E aí, hoje eu lavo o rosto tranquilo. Então, eu só estou dizendo essas coisas, mas é engraçado, mas o pobre é assim, o pobre se ferra todo dia, gente. O pobre se ferra todo dia. Aí, todo dia o cara, o gerente de um banco, ele adora atender um cara que vai pedir 1 bilhão. Mas um cara que vai pedir 20 mil reais, para que o cara chega lá, sandália havaiana, tudo com arame amarrado, que já quebrou. Não atende como. Então, qual é a minha obsessão? Gente, vamos tratar todo mundo com respeito, cara. A nossa passagem pela terra é muito curta. A nossa passagem pela terra é muito curta. A gente acha que os caras têm obrigação de votar na gente porque a gente é a gente. Não! Se você quer que as pessoas gostem de você, aprenda a gostar das pessoas antes. E gostar é tratar com respeito, com carinho. É isso que nós temos que fazer. E sempre ter em conta que nós temos uma camada da sociedade que são milhões de pessoas. Uns 68% da população brasileira que não conseguiu ultrapassar o ensino fundamental. E como é que nós fazemos isso? Nós agora fizemos um acordo, o João participa do acordo, todos os prefeitos participam, que até 2030 a gente quer ter 80% das crianças alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental. Até o 2º ano. E nós temos que levar em conta que é preciso melhorar, por isso que a gente está colocando agora escola de tempo integral. Já temos mais de 1 milhão de alunos, os governadores têm muitas por aí, porque é para a gente fazer as pessoas aprenderem. E uma coisa, João, que nós temos que discutir entre todos nós aqui é o seguinte: o currículo escolar vai continuar do mesmo jeito? A gente não vai colocar os temas novos que a sociedade está colocando em debate? A gente vai colocar a questão ambiental, sabe, como no currículo escolar? A gente vai colocar a defesa dos oceanos no currículo escolar? A gente vai colocar o combate a determinadas coisas no currículo escolar? Porque você veja, todo mundo sabe como resolver o problema da dengue. Se todo mundo limpasse a sua casa, tirasse o lixo, não deixar a água podre junto, ou seja, a gente acabava com a dengue. Mas ninguém cuida. Quem é que vai ensinar a cuidar? Não é uma lei. Se a gente colocar isso dentro da escola, para as crianças reeducar os pais, uma criança pedindo para a mãe fazer uma coisa, uma criança pedindo para o pai, tem muito mais poder do que o poder de uma lei. Então, gente, é o seguinte, nós precisamos mudar o currículo escolar. Tem muita coisa que não está e nós precisamos ninguém. O ser humano mais velho não vai ter a preocupação com o meio ambiente que tem a juventude hoje. E que tem as crianças. Então, por que isso não entra na escola? Esse é um assunto que nós vamos ter que discutir, Hugo, e vamos ter que mudar, acrescentar mais coisa. Não é só descobrir que o Cabral que descobriu o Brasil. É só descobrir. Isso todo mundo já sabe. O que precisa é a gente levar em conta que o filho do João, se estiver na escola, viu, Tabata? Quando você tiver um filho, que ele estiver na escola, o pai e a mãe estão preparados para ensinar ele a fazer a tarefa de casa quando ele chegar. Ô mãe, isso aqui é difícil. E a maioria das crianças que tem pai e mãe semi-analfabeto, sabe que não sabe como ensinar? Essas crianças estão mais atrasadas na escola, não é porque são burras, não. Não é porque são menos inteligentes, porque não tiveram a mesma oportunidade. Então nós precisamos criar condições dessas crianças ter reforço dentro da escola. Ou seja, companheiros,
Eu tenho dito, João, o seguinte: para que eu seja candidato à reeleição, tem algumas coisas na minha vida. Primeiro, eu tenho que estar 100% de saúde, como eu estou hoje. 100% de saúde. Mas a outra coisa é que nós temos que construir um programa. Mas o que a gente quer do país daqui a 10 ou 15 anos? Porque se a gente ficar brigando com o orçamento todo ano, é muito ruim, gente. Todos os governadores, todos os prefeitos e o presidente da República vivem brigando com o orçamento. A gente faz o orçamento para fazer uma coisa, depois tem que cortar porque o dinheiro é curto, e depois tem que cortar porque não tem o dinheiro. É um inferno. Então nós temos que ter um programa. O que é que nós queremos entregar a esse país nos próximos 10 anos? E fazer uma coisa mais forte. A gente tem que colocar fim a algumas coisas. E uma delas é o analfabetismo. A outra é a fome. E a outra é o seguinte: nós precisamos escolher algumas profissões que a gente tem que apostar mais. Engenharia é uma coisa que nós temos que formar mais engenheiro, mais matemática, mais pesquisador, de coisas novas. Mandar essa gente estudar na China, estudar nos Estados Unidos, estudar para ser engenheiro, para aprender a lutar com esse negócio digital, essa inteligência artificial. Eu fico pensando, para que a gente quer inteligência artificial com tanta gente inteligente que a gente pensa que tem? O ser humano é tão inteligente que ele vai cavando a sua própria destruição. Se a inteligência artificial tiver o papel que ela vai ter na história, você que é novo vai te perguntar: para que eu? Para que eu? Porque essa é a verdade dos fatos que estão acontecendo. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Então, companheiros, lembre-se de uma coisa importante que eu vou terminar agora. Em 2026, nós precisamos pensar no seguinte, companheiro João. Nós precisamos pensar o seguinte: nós precisamos eleger senadores da República. Porque se esses caras elegerem a maioria de senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país. Então é importante que a gente leve em conta. Aqui eu vou terminar, não estou querendo dar lição para ninguém não, mas aqui nós temos que pensar o seguinte: aonde é impreterível, aonde é necessário mesmo, a gente ter candidato a governador. Ponto. Se é necessário, tudo bem. Agora, para o Brasil, nós temos que pensar aonde é necessário eleger senador, aonde é que a gente pode. E muitas vezes a gente tem que pegar os melhores quadros nossos, eleger senador da República, eleger deputado federal e deputadas, eleger senadora, porque nós precisamos ganhar a maioria do Senado, porque senão esses caras vão avacalhar com a Suprema Corte. Não é que a Suprema Corte é uma maçã doce, não. É porque nós precisamos preservar as instituições que garantam o exercício da democracia nesse país. Se a gente for destruir aquilo que a gente não gosta, não vai sobrar nada, Hugo. Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: pode ter certeza de uma coisa. Se eu estiver bonitão do jeito que eu estou, apaixonado do jeito que eu estou e motivado do jeito que eu estou, a extrema-direita não volta a governar este país nunca mais. Um abraço e parabéns ao PSDB, parabéns ao João, o novo presidente do PSB. Um abraço.